Romanos capítulo 8, o versículo 26 diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele tem vários ministérios, todos eles visando nos ajudar, nos auxiliar. É o que nós lemos aqui no versículo 26. Da mesma maneira também o Espírito, note que o Espírito está com E maiúsculo. Sempre que você vê na Bíblia Espírito com E maiúsculo, está se referindo à terceira pessoa da Trindade, está falando sobre Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Quando você vê um E minúsculo, está falando sobre o nosso Espírito, e não o Espírito de Deus. Então aqui ele fala, da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Então ele tem o ministério basicamente de nos ajudar naquilo que nós somos fracos, aquilo que nós somos débeis, aquilo que nos está faltando. E aqui faz uma referência direta à questão da oração. O Espírito também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, aí logo faz a referência, porque não sabemos o que havemos de pedir. Então, hoje eu quero falar sobre o tema, o Espírito Santo e nossas orações. Eu não quero aqui deixar a impressão que nós vamos olhar tudo que tem a ser visto nesse assunto sobre o Espírito Santo em relação às nossas orações, mas vamos dar uma olhada superficial, porém muito importante, que eu acho que vai ser crucial para revitalizar ou talvez iniciar a sua vida de oração. E essa é uma fraqueza que nós temos, todo crente, em algum modo, em algum grau, tem uma fraqueza na oração. E pelo que nós podemos ver aqui no versículo 26, essa fraqueza ou esses problemas é que nós não sabemos como orar ou pelo que orar. Voltando para o texto, porque não sabemos o que havemos de pedir. Está aí uma fraqueza, nós não sabemos o que havemos de pedir, nós não sabemos pelo que orar. Mas continua, não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Então tem o que e o como. Não sabemos o que pedir ou como pedir, como convém, como devemos pedir. Então são duas fraquezas que nós temos, e é natural para o ser humano, para todo crente. E infelizmente eu acho que são poucos os crentes que aprendem justamente como orar e pelo que orar. O que explica porque tantas vezes existe grande frustração na vida de oração das pessoas, por não ter orações respondidas. Não é surpreendente, porque nós não sabemos pelo que orar e nós não sabemos como orar, como convém, como devemos orar. Então nós não sabemos, a Bíblia fala, não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então Deus está dizendo, eu não estou aqui perguntando, sugerindo, Deus está dizendo que nós não sabemos. E se nós acertarmos o que e o como, não vai ser por acaso e nem vai ser por causa de nós. Vai ser porque, nós lemos aqui, da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Então, nós só vamos chegar lá em saber pelo que orar e como convém orar com a ajuda do Espírito Santo. Então, é muito importante essa sinergia que existe na questão de oração. Então, muitas vezes pedimos pelas coisas erradas e da maneira errada. E muitas coisas, então, não são percebidas. Muitas orações não são respondidas, e muitas vezes porque nós nem percebemos que estamos pedindo a coisa errada e da forma errada. Nós nem fazemos ideia porque não está sendo respondida a situação. Pode ser talvez a nossa situação, a nossa circunstância, o nosso chamado, algo que seria conveniente eu pedir, talvez não seria conveniente você pedir. Os variáveis são muitos, eu não vou aqui tentar imaginar ou tentar explicar exatamente o que é, porque são muitos e diversos. Mas toda oração, que fique bem claro, que toda oração tem resposta.
Não há uma oração que você faça, fez ou fará que vai ficar sem resposta. Agora a resposta pode ser uma de três. Pode ser sim, pode ser não, ou pode ser agora não. Ou ainda não. Ou seja, espere. Não é um não, mas é um não ainda, um não agora. Então, toda oração vai ser uma dessas três. Às vezes, a gente pode ter a impressão que parece que tudo é não. Eu não tenho nem um sim. Será que tudo é não ou não agora? Pode ser que sim. E o motivo que talvez seja isso é justamente o que Deus esclarece aqui no versículo 26. Não sabemos o que pedir nem como convém. Então, nós temos que entender essas três possibilidades. Talvez não é o que a gente quer. Temos que ter muito cuidado. Eu só vou orar se Deus responder o que eu quero, senão não vou orar. Muito cuidado. Jesus falou que o nosso dever é orar sempre, mesmo quando a resposta é não, ou ainda não, ou agora não. Mas devemos então entender que resposta é resposta. Então, pode ser poder que você precisa, sabedoria, pode ser uma direção que você precisa tomar, mas sempre tem uma resposta. E sempre devemos buscá-la de Deus. Especialmente se aquele não vem de Deus. Se Deus diz não, é uma coisa boa. Se Deus fecha uma porta, é uma coisa boa. Hoje de manhã, lá na outra igreja, veio uma irmã que a gente estava até orando por ela, porque ela deveria ter tido uma operação, uma cirurgia, sexta-feira. E estamos orando lá pela irmã Genivalda, quando de repente, quem entra pela porta? A irmã Genivalda. Ficou todo surpreso. Eu, claro que não. A minha oração é tão poderosa que ela foi operada na sexta-feira, domingo estava no culto já. Mas a verdade é que nada disso foi cancelada. Alguns exames saíram e não gostaram muito. A minha humilde opinião é que não queriam ninguém na semana de carnaval no hospital. Então, inventaram uma desculpa lá. Mas eu falei para ela, veja bem, tinha que operar? Tinha. Foi adiado? Foi. Talvez seja uma coisa boa. Quem sabe, você não sabe que a equipe que estaria lá não seria a melhor das melhores. A gente não sabe. Então, muitas vezes, um não é uma coisa boa. E nós temos que agradecer a Deus mesmo quando a resposta é não. Eu tenho certeza que vocês já ouviram de vários casos em relação a acidentes aéreos, que tem um acidente, não houve sobrevivente, todo mundo morreu, aí sempre vem alguém e fala, eu estava neste voo, mas eu perdi, estava com trânsito, eu cheguei atrasado, eu perdi o voo, cancelaram minha reserva. Na hora a pessoa fica brava, até eu vi que o avião caiu e não sobreviveu ninguém, aí virou uma bênção. Então a gente nunca sabe, gente, mesmo quando é um não, ou ainda não, louve a Deus, agradeça a Deus, aceite como sendo a resposta de Deus. Muito importante termos isso em mente. Mas quando Deus fecha uma porta, quando Deus fala não, existe um bom motivo e devemos então estar atentos. E hoje eu quero ver alguns exemplos em que Deus disse não a duas pessoas, basicamente, e que foi Deus fechando uma porta, mas foi por um bom motivo. Então não devemos nos desanimar quando Deus diz não, quando Deus não responde a nossa oração do jeito que a gente quer, porque como disse, Deus sempre responde oração. Então vamos comigo para 2 Coríntios capítulo 12, e vamos ver aqui quando Deus disse não a Paulo. Deus disse não a Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, lembrando aqui que Paulo foi um dos grandes personagens da Bíblia, um dos grandes servos de Deus, e ele recebeu o não. E aliás, não foi nem uma vez que ele recebeu o não, mas ele recebeu um não. Em 2 Coríntios 12, versículo 7, nós lemos o seguinte: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então aqui nós temos Paulo, que orou 3 vezes, e Deus disse para ele não.
Ele orou o quê? Ele orou para que Deus tirasse esse espinho na carne. Pastor, que espinho na carne é esse? Bom, aqui fala que um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro é a palavra angelos, que significa um anjo. Mensageiro, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Então, Satanás tinha enviado um mensageiro, alguém para dar um recado para Paulo. Deus havia permitido aquilo e Deus falou para Paulo que não ia tirar aquele espinho da carne. O que seria esse espinho na carne? Bom, podemos ter uma ideia indo lá para Gálatas 4. Gálatas, capítulo 4, faz referência, muito provavelmente, a esse espinho na carne aqui. Então, Gálatas 4, no versículo 13, diz assim: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade da carne. Então ele se refere a uma enfermidade da carne, a uma doença ao físico. 14. E não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Então note que aqui fala que os galácios receberam Paulo como um anjo de Deus. A palavra anjo é a palavra angelos, que é a mesma palavra usada para mensageiro lá em 2 Coríntios 12, versículo 7. Só que em 2 Coríntios 12, 7 é um mensageiro ou um anjo de Satanás. E lá em Gálatas 4, 14 é um anjo de Deus. Mas a palavra mensageiro e a palavra anjo é a mesma palavra em grego, é a palavra angelos, que é a mesma coisa, mesmo sentido. Então você vê como Paulo tinha uma enfermidade na carne e tudo indica que era um problema nos olhos que ele tinha. E tanto que você vê muitas das cartas que ele escreve, não foi ele que escreveu, ele ditou, algumas foi ele, algumas não foi. Algumas, você lê no final que ele fala que ele termina uma espécie de assina ou conclui a carta, e ele fala: veja com quão grandes letras eu uso. Por quê? Ele já não estava enxergando tão bem. Parecia uma doença dos olhos, podia ser uma questão de miopia, enfim, não vem ao caso, mas ele tinha um problema nos olhos, aquilo o afetava no seu ministério. E Deus achou por bem dizer não. Mas Deus curou tanta gente, ressuscitou mortos, aleijados andavam, cegos enxergavam. Por que Paulo, que está pedindo para ser curado de uma doença para servir a Deus melhor? Deus falou: não. Qual motivo? A mim, o meu poder se aperfeiçoa. Deus falando: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz aqui, a gente lê: de boa sorte, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Essas fraquezas ele está se referindo de um modo mais imediato à doença que ele tinha, mas fraqueza de modo geral, para que em mim habite o poder de Deus. Então quando Deus diz não, tem um bom motivo. E nós lemos aqui no versículo 7, para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Aqui dá para entender que isso tem alguma coisa a ver com orgulho. Você entenda, Paulo, ele era um fariseu. O fariseu era uma posição exaltada na comunidade judaica, na comunidade daquela época especialmente, o sinédrio, ele fazia parte do sinédrio. Então, além de ter uma posição respeitada no judaísmo, tem que entender que a ele foi dada uma excelência de revelações. Paulo teve revelações acima do normal. Eu digo mais, revelação acima dos demais apóstolos. Então, o que ele está tratando aqui é o seguinte: para que não me exaltasse. Paulo está dizendo, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. Então, aquilo estava mantendo ele humilde. Deus não pode usar alguém que é orgulhoso, alguém que se exalta. E muitas vezes Deus precisa nos desexaltar. Deus precisa nos rebaixar um pouco. É isso que nós lemos no texto aqui, que Paulo está dizendo. Devido ao fato que eu tive um nível de revelação excelente, superior, pode ser que aquilo me levasse a achar de mim mais do que eu deveria, mais do que eu seria útil para mim. Então foi dado esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás. Deus permitiu isso para manter Paulo desexaltado, se podemos assim usar esse termo. Então,
podemos aqui observar três coisas. Número um, que Deus disse não. Deus falou não, tá? Porque não era vontade de Deus. Paulo precisava daquilo. Paulo gostava daquilo? Não, mas Paulo precisava daquilo, como nós acabamos de ver. Segunda coisa é que o Espírito Santo ficou mais real e mais poderoso na vida de Paulo. Quando Deus nos dá um não, quando Deus nos responde de uma forma que nós não preferimos, aquilo vai nos fazer depender mais de Deus. Ou aquilo deveria nos fazer depender mais de Deus. A não ser que o nosso coração não esteja correto perante Deus, e o que aquilo vai fazer vai nos afastar de Deus. Pensamento do tipo, Deus não me respondeu, Deus não fez o que eu quis, eu estou com raiva de Deus, quero saber de Deus, eu vou me embora de Deus, eu vou dar... Então o problema não é a resposta da oração, o problema é o nosso coração. Eu só vou servir a Deus, eu só vou seguir a Deus se Ele fizer o que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser, senão eu não quero conversa. Isso não é a reflexão de coração correto perante Deus. É um coração exaltado que acha que merece o que ele acha que deve merecer. Então o Espírito Santo ajudou Paulo a carregar a cruz. Então quando você ora por alguma coisa e Deus diz não, ou ainda não, ou agora não, entenda que o Espírito Santo ele vai nos ajudar a carregar aquilo que nós estamos faltando. Deus vai trazer a solução através da direção do Espírito Santo. Então nós sempre devemos entender isso. Quando Deus diz não, é que Ele tem alguma coisa ainda. Ele tem alguma coisa no nosso horizonte. A terceira coisa é a cruz. Nós podemos suportar. Justamente porque o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda, inclusive, a pegar uma carga maior. Mas entendendo que quando Deus nos dá uma carga maior, Ele vai carregar aquilo que nós não podemos carregar. Então, vou usar aqui termos de peso, academia. Nós temos aqui um fisiculturista de categoria interbarrial, tá? No bairro aqui ele é top, mas enfim. Se Deus chega para você, Júnior Schwarzenegger, e coloca 100 quilos para você levantar com uma mão, com um braço, você vai dizer, mas eu não consigo. É como se Deus falasse, espera aí, deixa eu te ajudar. Faça o quanto força você for capaz de fazer, que eu ajudo você a levantar o resto. Só levanta os seus 5 quilos, que os 95 deixa comigo. Não é mais ou menos isso? Tá? Então, Deus pode aumentar a carga dizendo não, mas Ele vai estar lá e chegar. Diga uma coisa, Paulo teve uma enfermidade na carne, orou 3 vezes, Deus falou não. Paulo foi ineficaz no ministério? Paulo fez menos do que alguns apóstolos? Paulo foi menor no seu ministério? Pelo contrário, talvez Paulo teve o maior e mais impactante ministério de todos os apóstolos. Mas ele tinha essa enfermidade na carne. Então, se Deus diz não, ainda não, aquilo não vai causar um problema para você, porque aquilo que você não puder fazer, Deus vai completar. Mas aqueles 5 quilos, 2 quilos, aquelas 500 gramas que nós podemos fazer, é conosco. Deus não vai fazer tudo, Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então nós fazemos o que nós podemos fazer e devemos fazer, mas a diferença é Deus que vai nos dar a graça, é Deus que vai nos dar o poder e a força para completar. Como Paulo, apesar de ter essa enfermidade, apesar de não poder escrever todas as epístolas com a mão dele, ele foi um dos mais prolíficos escritores do Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento, de doutrina, fora os evangelhos, foi Paulo. Mesmo tendo um problema na sua vista ou alguma enfermidade na carne. Então o Espírito Santo nos ajuda a fazer a nossa parte, mesmo quando a resposta é não. Agora, note o seguinte, Paulo falou, eu orei quantas vezes ao Espírito Santo? 3. Mas estou errado em orar 33 vezes? Não. Mas Paulo tinha um relacionamento tão próximo com Deus, devido à excelência das revelações, que ele percebeu, se eu orar 3 vezes e Deus não responder, aí tem coisa. O problema é que a maioria de nós não temos essa intimidade, essa conexão com Deus. Então a gente pede 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 53 vezes, Deus está dizendo não, 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 e a gente não está ouvindo. Eu mencionei outro dia, algo muito parecido aconteceu comigo. Logo após que eu fui salvo, lá em 1991,
Alguns meses depois, o pastor Júlio era missionário da Inglaterra, ele foi para a Espanha. 3 meses depois, eu e a irmã Simone, nós vendemos tudo que a gente tinha, pedi demissão do emprego, fizemos as malas e nós fomos embora para ser missionário na Espanha. Tá? Péssima decisão, boas intenções, mas estava tudo fora do tempo, fora de hora, ponta cabeça e não tem outra. Chegamos lá, tudo dava errado, as portas se fechando e para resumir, tudo dava errado. E havia um missionário numa cidade vizinha, Palos da Fronteira, a gente estava em Huelva, no sul da Espanha, ele estava em Palos. Palos foi de onde partiu Cristóvão Colombo para descobrir as Américas, mas enfim, ele era missionário lá e eu fui com ele, estava visitando com ele, fazendo umas visitas lá. O nome dele era Roberto Sena, está lá até hoje, tá? Não sei se está aposentado, mas tá. Bom, se eu estou velhinho, ele está mais velhinho um pouquinho mais, né? Mas enfim, o que acontece é que ele falou para mim assim: irmão, será que Deus está dizendo não para você? Porque tudo que você faz, você tem tudo para dar certo. Seu plano, humanamente falando, é perfeito. Você está aqui legalmente, você tem toda a documentação, você tem uma área. A Espanha, naquela época, estava vendo a Expo Sevilha, estava pertinho. Tudo crescendo, economia bombando. Desemprego não existia, tinha emprego para todo mundo. Eu não conseguia fazer nada. Até contei a história que até Boia Fria eu fui rejeitado. O seu pastor aqui tentou ser Boia Fria. Disseram não. Mas eu fiquei pensando, será que é isso? Será que Deus está dizendo não? E eu estou me recusando a aceitar porque é algo que eu quero e eu quero agora? E foi dito feito. Eu pensei naquilo, orei, eu falei, sabe uma coisa? Eu acho que Deus está dizendo não, alto e claro. Eu que não estou ouvindo. Eu que não estou querendo aceitar. Mas foi a melhor coisa que aconteceu. A gente, muito triste, a gente queria ficar na Espanha, moramos lá quase 1 ano. E amamos a Espanha, nunca mais voltei para lá, mas foi um tempo muito bom, adoramos aquilo ali, as pessoas e tal e coisa. Mas quando a gente decidiu sair, as coisas começaram a andar de novo em nossa vida. Por quê? Porque Deus está fechando uma porta, mas quando Deus fecha uma porta, Ele sempre abre outra. Mas se eu vou ficar batendo nessa porta que Deus fechou, e batendo nessa porta que Deus fechou, eu não vou ter tempo, ou disposição, ou habilidade de enxergar outra porta que Deus está dizendo, Ô cabeça de vento, tá vendo aqui nessa porta aberta? Não, mas eu não quero essa porta, Deus. Eu quero essa porta aqui, ó. Era o que eu estava fazendo. Eu estava batendo naquela porta, batendo naquela tecla, e Deus tinha uma porta aberta para mim, que eu não estava querendo enxergar. Agora, essa porta que estava aberta aqui, que eu não estava querendo enxergar, eu não sabia, mas essa porta me levou aonde eu estou hoje. E onde eu estive nos últimos 20 anos. Se eu tivesse ficado na Espanha, eu estaria aqui hoje? Eu não sei. Eu sei de uma coisa, aquele não era o lugar, ou o tempo, ou a ocasião. Então nós temos que entender, nem sempre o não é algo ruim. Pode ser uma grande bênção, pode ser Deus querendo nos direcionar. E muita gente passa a vida inteira esperando que Deus abra uma porta, remova um problema, mude alguma coisa, e vão ficar atolados. Porque às vezes Deus quer mudar a sua direção, mas nós não queremos aceitar aquela mudança. Porque nós queremos o nosso querer, a nossa vontade. Então, tenhamos consciência disso. Segunda coisa, Deuteronômio 3. Deuteronômio 3, vamos ver a segunda pessoa a quem Deus deu um grande e redondo não. Primeiro foi Paulo, um grande servo de Deus. O segundo, outro grande servo de Deus. E falamos de Moisés. Deuteronômio 3, versículo 23, fala assim: também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo, isso aqui é Moisés falando, Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu povo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Versículo 26, porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e com os teus olhos, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão.
Algo que é realmente incrível, eu não sei se muita gente percebe isso, mas apesar de ter libertado o povo do Egito e ter liderado o povo durante 40 anos no deserto, Moisés nunca entrou na terra prometida. Nunca entrou. Impressionante. Ele viu. Ele falou que queria entrar para ver. Deus falou, você vai ver, mas não vai entrar. Suba ao Monte Pisga e olhe. Olhe para um lado, para o outro. Você vai ver, mas tu não vai entrar. E ele disse, note, que Deus falou o quê? Basta. Chega. Não me fale mais nisso. Será que Deus muitas vezes está dizendo, chega, basta, não me fale mais nisso? E lá estamos nós. Não, Deus, é por quê? Não, às vezes é bom. Não tenha um não de Deus. Nesse caso aqui é um pouquinho diferente, porque foi uma consequência. Mas, deixa eu levantar uma hipótese aqui, apenas uma hipótese, nós não sabemos. O que nós sabemos aqui, Moisés quase ficou careca, liderando o povo, arrancando os cabelos, ficando maluco, estressado, com o povo rebelde, um povo desobediente, um povo reclamão, um povo que... então, ele quase enlouqueceu com esse povo. Você imagina ele entrar na Terra Prometida e liderar o povo na conquista da terra? No deserto, eles não estavam conquistando nada, eles estavam só viajando. E só passaram 40 anos no deserto a mais que a viagem do Egito para a Terra Prometida eram 40 dias. Sabe da história? 40 dias, chegaram lá, mandaram os 12 espiões e voltaram, 10 deles voltaram com, não, impossível, vamos voltar para o Egito. Apenas Caleb e Josué que disseram, não, a coisa lá é boa. O resto, e Deus falou, pronto, por causa disso, vocês vão, todo mundo de 20 anos para cima, vocês vão tudo morrer no deserto. Aí voltaram e ficaram 40 anos, literalmente, dando voltas no deserto, até que aquela geração morresse, com exceção de Caleb e Josué. Então, Moisés passou por aquilo, Moisés, eu imagino, estava traumatizado. Você imagina Moisés agora tendo que liderar a conquista? Lembrando que eles venceram Jericó, a primeira conquista foi Jericó, vocês conhecem a história? A segunda cidade foi a cidadezinha pequenininha de Ai, e foram derrotados. Por quê? Desobedeceram. Uma pessoa desobedeceu, mas todo mundo pagou o preço. Então, e muitas outras coisas, exemplos da rebeldia, desobediência do povo. Será que Moisés ia aguentar aquilo? Lembrando que ele já estava aqui idoso. Moisés teve 4 fases da vida dele, foi 40 anos no Egito, 40 anos sendo um pastor da ovelha dos outros no deserto, e 40 anos liderando o povo de Israel. Então ele já tinha mais de 100 anos, 120 anos já. Só que Moisés ia aguentar mais não sei quantos anos, depois de passar por tudo que passou na idade que ele estava. Agora, o motivo principal que ele não pôde entrar é que Deus falou, fale para a rocha. E Moisés, irado, foi lá e bateu na rocha. Aquela rocha representava, e aquela rocha era de fato Cristo. E Cristo foi machucado quantas uma vez? Uma. Então, ao fazer aquilo, foi uma grande ofensa. E aquilo gerou uma consequência na vida de Moisés. E quando nós saímos da vontade de Deus, sempre haverá consequências. A consequência foi essa. Então Deus disse não para Moisés, e aquilo foi para preservar, poupar Moisés, ou foi apenas uma disciplina em Moisés por ter desobedecido a Deus? Bom, nós sabemos que disciplina foi, com certeza. Mas se foi também uma misericórdia, se foi também algo para poupar Moisés, também não está descartado. Então, como sabemos que Moisés ou Paulo não seria o melhor para eles entrar, no caso de Moisés, na Terra Prometida, no caso de Paulo, ter retirado aquele mensageiro de Satanás, aquele espinho na carne? Como que sabemos que aquilo não era o melhor para eles? Como é que sabemos que aquilo não era pedir o que eles deveriam? Lembra que lá em Romanos 8, a gente leu que nós não sabemos pelo que pedir ou como pedir, né? Como convém. Como é que nós sabemos que não era o correto para pedir e não era
como convém. Como que nós podemos saber disso? É fácil. Deus falou não. No caso de Paulo, talvez se Deus tirasse aquele espinho da carne, quem sabe ele não se exaltaria e aquilo ia atrapalhar o seu ministério. Mas sabemos que não era bom, porque se fosse, seria um sim. Como sabemos que Moisés aqui, o melhor para Moisés é ele não entrar na terra prometida? Sabe que como sabemos? Deus falou não. E se indignou. Ele falou, para de pedir. Você já pediu, eu disse não quer, não, e venha mais com essa conversa. Então nós sabemos que era o melhor porque Deus falou não. E muitas vezes quando Deus fala não para a gente, é porque é o melhor. Ah, mas não é o que eu quero. Não é como eu imaginava. Não é do jeito que eu queria. Deus responde a oração. Só porque é não quer dizer que não é falta de resposta. Deus está respondendo e a gente está insistindo. Como foi, como disse agora há pouco, no meu caso lá na Espanha. Então, tanto Paulo quanto Moisés foram exemplos piedosos de servos de Deus e que não tiveram seu pedido atendido como eles queriam. Foi atendido, mas foi exatamente como Deus queria. Então, era o melhor para Moisés, porque Deus disse não. Então, vamos aprender a apreciar e ser gratos pelo não. Pelo não. Uma negativa de Deus é tão bom quanto uma positiva de Deus, porque vem de Deus, e Deus é bom sempre, sempre. Tem gente que não sossega até a porta abrir do jeito deles. E muitas vezes essa porta, que eles tanto insistem, pode ser a ruína deles. Um exemplo que vem à mente é Balaão. Balaão foi oferecido pelos inimigos de Deus uma grande recompensa para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão era um profeta, sacerdote, um servo de Deus. Então ele falou o seguinte, eu não posso fazer nada sem perguntar a Deus. Aí ele foi para Deus, Deus, os inimigos teus estão querendo que eu amaldiçoe o teu povo, estão me oferecendo uma grande recompensa. E aí, Deus? Adivinha a resposta? Deus falou, não. Era um bom não. Era um bom não. Porque você começar a orar e você contra o povo de Deus e contra Deus, adivinha quem vai ganhar no final das contas? Pois é, Deus falou não. Aí ele voltou lá para os inimigos e falou, é o seguinte, Deus falou não. E se Deus falou não, então é não. Aí os inimigos dobraram, aumentaram a recompensa. Aí ele voltou para Deus, Deus, e aí? Aumentaram a recompensa. Sabe o que Deus falou? Eu vou encurtar. Ele falou basicamente assim, vá, mas nesse tom assim, vá. Você ouviu, pastor? Não, não ouvi, tá? Não estava lá. Mas foi mais ou menos isso. Deus disse, vá. Tu já veio, me perguntou, eu respondi. Você nem deveria ter vindo a primeira vez. Você nem deveria ter vindo a primeira vez. Agora você vem a segunda vez, eu já respondi. Deve ir, vá. E ele foi. Ele foi. Agora veja como Balaão morreu. Balaão morreu junto com os inimigos de Deus no campo de batalha. Não era melhor ele ter ficado com não? Mas ele insistiu, até Deus falar, vá. Mas foi um vá meio carregado. Mas era o que ele queria ouvir. E gente, quando nós queremos alguma coisa, tanto, que o diabo pode vir e dar a resposta que a gente quer, e a gente vai nem perceber que é o diabo. Por quê? Eu quero tanto aquilo, não interessa de onde vem o sim. Literalmente pode vir dos diabos, não interessa, é o que eu quero ouvir. O diabo sabe disso. Esse caso de Balaão não foi o diabo, foi Deus que falou vá. Mas Deus não deu o sim. Deus já tinha dado o não. O sim que Deus deu, basicamente, eu quero ver se você tem capacidade de ir. Eu já tinha respondido, você vem, não deveria ter vindo nem a primeira vez, veio a segunda vez. Mas o diabo sabe, o diabo nos observa.
Ele e as suas hostes infernais os observam. Eles sabem, não pode ler seu coração, mas eles escutam suas palavras, eles veem como nós estamos olhando, enamorados com o mundo. Eles estão observando nossas ações e reações. Então ele tem uma boa ideia da direção que nós queremos ir. E se ele vem e dá aquilo que nós queremos ouvir, maioria das pessoas vai aceitar aquilo, aquela resposta positiva, porque é o que eles querem ouvir. E só mais tarde vão perceber que aquela resposta nunca foi de Deus. Vou usar um exemplo aqui, porque é tão preciso, usei ele recentemente, mas nós tínhamos um homem anos atrás aqui na igreja, orando por emprego, aí saiu a primeira oferta de emprego dele, trabalhar num bar. Pastor, o senhor é contra bares? Não, eu só queria que todos queimassem e sumissem na face da terra. Bom, mas fora isso, não tem problema. Por quê, pastor? Porque um bar é um lugar onde não acontece coisa boa. Só isso. Eu falei isso para esse indivíduo, eu falei, irmão, ele era salvo, ele é salvo. Eu acredito que ele seja salvo, mas eu falei, num bar, o bar trabalha todas as noites, sábado, domingo, feriado, você vai sumir na igreja, você vai estar num ambiente não muito propício, você vai complicar a sua vida. Mas não, pastor, trabalho, emprego, eu preciso. Deus é capaz de dar coisa. Não. Doido atrás de emprego, nada de errado com isso. Vem o diabo e oferece um inferno para ele. Ele aceita. Aquilo arruinou a vida daquele homem. Pouco tempo depois, ele perdeu aquele emprego, voltou a ser desempregado, perdeu a esposa, perdeu a família, se complicou de um jeito que eu não vou entrar em detalhes. Por quê? Porque ele ouviu o que ele queria ouvir, não era de Deus. Deus estava obviamente dizendo, ainda não. Agora, ainda não, espere, não. Primeiro o peixe a morder, ele puxou. Só que não era peixe, era o diabo. E ele se enrolou na sua vida completamente. Então vamos ter muito cuidado com essa questão. Quando nós achamos que sabemos o que queremos, nós vamos pedir a coisa errada. E o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo nos leva a mudar o nosso pedido. Você sabe que oração não é a gente mudar o coração de Deus, ou a mente de Deus, mas é a gente ser mudado por Deus? Se Deus é onipresente, onisciente, Deus é amor, Deus nos ama, que é o melhor para a gente, por que eu vou querer mudar a vontade de Deus para a minha vida? Não, oração não é para eu mudar Deus. Oração não é eu chegar lá e falar, Deus, agora é o seguinte, Deus, faça assim, ó. Não. Oração correta, aquela oração que é feita no Espírito, alguém que anda no Espírito, alguém que tem comunhão com o Espírito, como Paulo orou 3 vezes e parou. Eu pedi 3 vezes e Deus falou, não, porque isso é bom para ti. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo orou 3 vezes e não orou uma 4ª vez. O espinho ficou, a enfermidade ficou, o mensageiro de Satanás ficou, para que Paulo pudesse ser o mensageiro de Deus, que ele foi à igreja na Galícia. Então, nós temos que entender isso. Quando nós temos um caminhar com Deus, quando nós não entristecemos e extinguimos o Espírito Santo, a oração vai nos mudar. Mesma coisa com Moisés. Deus falou, basta. Não me venha mais com isso. E se a gente não ouvir o basta? Se a gente não ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, olha, esse pedido aí não é o que você deve estar pedindo. Você está pedindo não como convém. A importância de não extinguir, não apagar o Espírito Santo. A importância de estar na palavra, ouvir a palavra, meditar, de estar crescendo a imagem de Cristo, tudo isso vai nos ajudar a ter o Espírito Santo como a nossa ajuda em oração. E a oração é uma das ferramentas, é uma das armas mais poderosas que o crente tem. Mas muitas vezes é uma espada cega, não está afiada.
E a culpa é nossa. A culpa é sempre e totalmente nossa. Então o Espírito Santo pode nos ajudar cancelando e mudando os nossos pedidos, se nós deixarmos. Aí o Pai não vai, então, precisar lidar conosco diretamente. Nós sabemos o que nós queremos na carne. Você quer o quê? Eu quero ganhar na loto, eu quero riqueza, sucesso, fama, poder. São poucas as pessoas que sabem lidar com tudo isso. Poucas as pessoas. Tem um colega meu, o pastor Clarence Moore, ele é americano, mas é missionário na Coreia do Sul. Está lá décadas. Na igreja dele tinha um empresário de sucesso, tinha uma empresa de componentes eletrônicos, se não me engano. E ele é fiel à igreja, dizimava, ofertava, participava, evangelizava, uma bênção. Então um dia que ele conseguiu um contrato assim, astronômico. Aí o dízimo dele foi, digamos, vamos supor, ele dizimava 10 mil reais. Quem quer dizimar 10 mil reais, levanta a mão. Pois é, se você não levanta a mão, então você não entendeu a pergunta. Só que o dízimo dele ia passar para tipo 100 mil reais por mês. Quem quer dizimar 100 mil reais por mês? Pois é, claro, se você está dizendo 100 mil reais, quanto é que ele está fazendo? Pois esse livro, ele chegou para ele e falou, é o seguinte, pastor, eu não vou dizimar mais, porque 100 mil é muito. Peraí, você não ganhava 100 mil, agora está ganhando 1 milhão? Como é muito? Aí começou a faltar culto, não evangelizar, se afastou de Deus. Por quê? Agora eu estou muito ocupado, sou muito importante. Afinal de contas, eu ganho 1 milhão de reais por mês. Eu agora sou um grande empresário, eu sou o próximo Elon Musk. Isso faz 30 anos atrás, nem existia ainda. Mas eu estou dizendo é o seguinte, nem todo mundo sabe lidar com sucesso, dinheiro, fama. Não sabe. Eu não vou mencionar aqui, mas existem vários atores famosos que você conheceria e artistas do mundo da música. Eu vou citar um porque é algo bem direto, mas pessoas que não conseguiram lidar com o sucesso e a fama. Quem aqui já ouviu falar em Elvis Presley? Pois é. Sabia que Elvis Presley era salvo? Tem um pastor que eu conheço, o pastor já morreu, mas esse pastor, anos atrás, obviamente, estava ficando num motel, uma cidade no Texas, e entrou no elevador, e lá estava o rei do rock. E esse pastor falou, tentou testemunhar, falou, Elvis, você tem certeza que você mesmo vai para o céu? Ali no elevador. E o Elvis falou, irmão, eu sou salvo. A minha avó me levava numa igrejinha no interior e eu fui salvo. Eu aceitei Jesus, eu cantava no coral, eu ia para a igreja, eu fui salvo. Eu sei que eu sou salvo. Aí esse pastor conhecido meu falou, por que essa vida que você leva tão... Eu só sabe o que foi? Eu cansei de as pessoas dizer para mim o que fazer. Ele chegou num ponto na vida dele, financeiro, de sucesso, de fama, ele fazia o que ele queria, quando ele queria, do jeito que ele queria. Ele tinha tudo à sua disposição, e foi o que aconteceu. Ele não soube lidar com o sucesso e a fama, ele chutou o balde e foi-se embora. Como é que ele morreu? Ele morreu drogado, afogado no seu próprio vômito, sentado no sanitário do banheiro. Foi assim que ele foi achado. Que vexame para o rei do rock, morreu no trono, literalmente falando. Que fim! Que tristeza! Sabe o que foi isso? Ele era salvo. Existem outros, muitos, não, alguns, talvez muitos exageram, mas pessoas que tiveram as respostas das suas orações, tiveram fama e sucesso e riqueza, mas não souberam lidar com aquilo. Eu pergunto, foi Deus que mandou aquela sucesso e fama? Deus não vai nos abençoar com algo que vai nos destruir, porque isso não é bênção. A Bíblia fala que a bênção do Senhor, ela não traz consigo dores. Não. Se a bênção de Deus está lhe dando dor de cabeça, tenha certeza, aquilo não é de Deus. Não é de Deus.
Tá? Não estou dizendo que sua vida vai ser um mar de maravilha, quando não é, porque não estou dizendo isso. Mas se alguma bênção, se alguma coisa na sua vida que você conseguiu, você alcançou, aquilo está te afastando de Deus, então não é de Deus. Deus não vai dar uma coisa para te afastar dele. E ele sabe. Então quando é não, deixe quieto. Deixe o não como sendo o não. Para terminar essa noite, Lucas 6, versículo 46, eu estou já terminando a mensagem. Deus disse não a Paulo, Deus disse não a Moisés. E nós lemos que Deus e o Espírito Santo nos ajuda, porque nós não sabemos pelo que pedir e como pedir. Então, por que pedimos errado? De onde vem o pedir errado? Lucas 6,46. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a sua boca. Nós não somos espiritualmente o que deveríamos ser. E eu vou além. Nós não somos tão espirituais quanto nós achamos que somos. E aí é um grande problema. Nós nos achamos muito espirituais. E nós não somos. Tanto quanto achamos. Mas se eu me acho tão espiritual, então a minha vontade deve ser tão espiritual. E a verdade é que não é. E note que nós lemos lá em Romanos 8, 26. Da mesma forma, também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. A gente pede com a boca. E o que sai da boca é a abundância do coração. Então, se estamos pedindo errado, essencialmente porque o nosso coração está errado. Eu lhe garanto que o nosso coração geralmente está mais errado do que nós gostaríamos de admitir ou reconhecer. Então nós acabamos pedindo errado porque o nosso coração não está no lugar correto. O nosso coração não está com essa abundância, com esse tesouro todo que nós achamos que está. Lembre-se, nós somos muito rápidos e rígidos para julgar os outros. Nós somos muito lentos e lenientes quando julgamos a nós mesmos. Lentos e lenientes. Cheios de misericórdia e graça quando estamos nos julgando. Os outros não. Os outros é ferro quente. Conosco é diferente a história. Então nós pedimos errado porque nossos corações estão errados. E se nós oramos errado, é porque nosso coração está errado. Lá em Tiago 4:3 fala assim: pedis e não recebeis. Ou seja, uma resposta de oração não respondida. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que seria pedir mal? Continua o versículo 3. Para o gastardes em vossos deleites. A gente pede porque é o que a gente quer, para o nosso deleite, para o nosso prazer, para o nosso oba-oba. Eu já ouvi crente falar assim: eu quero ser rico. Mas é porque eu quero ser rico, aí eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar minha família, eu quero ajudar meus vizinhos, meus amigos, eu quero ajudar a humanidade e até os marcianos e Marte eu quero ajudar todo mundo no universo. É por isso que eu quero ser rico. Me diga uma coisa, você é rico hoje? Não, pastor, eu sou não. Você ajuda alguém? Não, pastor, porque eu não tenho como ajudar. Quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Se você não ajuda com o pouco que você tem, não pense você que você vai ajudar com muito, se um dia você vier a ter muito. Porque generosidade não é quanto você tem no bolso, generosidade não é uma questão de conta bancária, generosidade é uma questão de coração. Tanto que Paulo fala nas suas cartas, ele fala que da extrema pobreza ajudaram grandemente. Lembra aquela viúva colocou 2 moedinhas? Jesus olhou e falou o quê?
Aquela viúva deu mais do que todos os ricaços que estão despejando grandes ofertas. Ela deu mais. Generosidade não tem a ver com quanto, tem a ver com o coração. Então nós queremos, na realidade, pedir para gastar com o nosso deleite. Não tem nada a ver com ajudar ninguém. Ou talvez eu vou ajudar assim, pronto, aqui, ó, ajudei, pronto. Aquela viúva deu 2 moedinhas, mas ela deu tudo. Os outros deram um monte da sobra. Jesus falou, quem deu mais foi a viuvinha, não os outros. Então nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, nós pedimos para nós, para gastar o nosso deleite. Eu pessoalmente conheci 2 ou 3 milionários. E uma coisa impressionante desses milionários, são pessoas piedosas, são pessoas, eu digo pessoalmente, eu conheço outros que eu não conheci pessoalmente, eu conheci pessoalmente assim, de encontrar com a pessoa, mas nunca tive muita interação, mas todos eram pessoas extremamente simples, e davam vastas, esquece dízimo, gente, isso, esquece dízimo, davam quantidades, grandes quantidades para a obra de Deus. Um deles disse para mim assim, ele falou assim, eu tenho tudo que o meu coração poderia desejar. Ele não falta um culto, ele não perde uma oportunidade de ajudar alguém, é uma pessoa simples, ele não tem uma vida extravagante, ele poderia ter, mas não tem. Então generosidade é do coração. E quando Deus tem um canal que flui, Ele manda mais água para aquele canal, para aquele cano. Mas quando tem um canal que não flui, que Ele pede para a gente gastar com os nossos deleites, Ele fecha a torneira. É que Ele falou, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vocês estão pedindo para vocês, estão pedindo porque você tem os seus desejos, você tem os seus deleites, está pedindo para isso. Então você pede e Deus não responde, porque Deus sabe. Não adianta enganar Deus. Não, Deus, aqui, se você me der uma fortuna, eu vou ajudar o universo inteiro. Deus sabe que você não vai. E, consequentemente, não vai te dar essa fortuna toda que você está pleiteando. E vale para tudo. Eu estou usando o dinheiro que é uma coisa mais gráfica, mais clara, mas vale para tudo. Tudo. O Espírito Santo nos ajuda na oração. Mas só se estivermos orando. O Espírito Santo não ora por nós. Ele nos ajuda, ele intercede. O que é interceder? É se colocar entre. Ele não vai orar por você. Ele vai nos ajudar. Voltando para Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele ajuda, ele não vai orar por você, ele não vai carregar o peso todo. Ele vai nos ajudar, ele vai interceder. Mas ele não vai orar. Então, se a gente não ora, não adianta ele ajudar, interceder, não está orando. Eu costumo dizer, é muito difícil você guiar um carro que está parado, né? Um carro andando, tudo bem, mas um carro parado, como é que você vai direcionar um carro se o carro está parado? Hoje eu e o Vitor fizemos isso, antes uma moto lá parada no estacionamento lá da outra igreja lá, e estava difícil guiar, porque estava travado, parado. O que foi que a gente fez? Bom, a gente arregaçou as mangas lá e a gente, com 2 dedinhos, levantamos a moto e tivemos que arrastar. E arrasta-se, e puxa, e arranca, e vai, e gira. Às vezes, Deus tem que fazer isso, porque a gente não está andando. Agora, se a moto tivesse destravada, é a coisa mais simples do mundo, você levar aquilo e... Estamos orando. Se a gente não está orando, o Espírito Santo não está nos ajudando. O Espírito Santo vai nos guiar, vai interceder, vai ajudar as nossas orações. Mas existem essas orações? Nós estamos orando de fato? Nós não podemos esperar ajuda na oração se a oração é inexistente. Então vamos orar sempre. Orar sempre. É o nosso dever. Orar sempre.
e deixar que o Espírito Santo nos ajude, nos guie, e vamos aceitar as respostas. Sim, não, ou ainda não. E assim Deus vai nos levar a ter mais bênçãos e mais respostas em nossas vidas.